dele só era. Aleluia. Já entendi. Nem para a direita, nem para a esquerda e nem para. Pronto, era isso que a Bíblia, se você fosse aprofundar, você vai achar isso. Deus deu ordem para ele descer? Então Deus travou lado direito, lado esquerdo e à frente. Era para ele voltar, porque Deus não tinha dito nada. E agora? E agora? Você sabia que Jesus te ama, guerreiro? Jesus te ama muito, viu? E eu vi a Deus. Deus entra dentro do teu lar hoje, dentro da tua casa, no meio da tua família. Deus me mostrava que tu é muito desprezado. Deus hoje está levantando você para saberem que Ele tem um amor especial por você. Sabe o que Deus me mostra com aquele moço ali? Eu não conheço ele. Mas sabe o que Deus mandou dizer para você? Você é o obreiro da obra de Deus. Se Deus está falando, irmão, é Ele, pronto. Aleluia. Oh, glória. E aí, irmão, Deus travou Balaão. Agora, o anjo de Deus está à frente. O anjo de Deus está à frente. Além de ele colocar as muretas, as muralhas para a jumenta não passar, colocou um anjo. Queria ver Balaão passar. Vai, cabra durão! Vai, cabra do coração duro, querer passar, bater de frente com Deus para ver se tu não se dana todinho. Ei, bate de frente com Deus, obedece a voz de Deus enquanto é tempo. Aí, irmão, a Bíblia diz que o anjo começou agora a usar falar jumenta. Mas tem crente que está com medo de falar. Irmão, é a Bíblia, igreja. Tem gente que fica com medo. Ai, será que não é heresia? Irmão, se for para mim pegar heresia, eu nem saio de casa. As irmãs Liliane, diaconisas aí e Nayaras, elas participaram de vários estudos que eu dei sobre Espírito Santo, sobre Cristo, sobre Deus, sobre o Paráclito, sobre todas essas coisas, e algumas que ainda voltaram. Elas estão entendendo, irmão. Você também. Você está entendendo o que Deus está dizendo assim? O anjo pegou a boca da jumenta e começou a falar. Aleluia. Aí eu entro mais para baixo e coloco assim: na cegueira de um profeta, até a jumenta fala. Aleluia. O profeta estava cego, irmão. Dinheiro, rolava dinheiro. Dinheiro cega o homem. Vaidade cega o homem. Pecado cega o homem. Ei, tudo que é financeiro, terreno, cega o homem, igreja. Aleluia. Desde o início eu estou sentindo a presença de Deus. Aí eu vou falar assim: é porque não tem ninguém cego aqui não. É porque todo mundo tem visão de Deus aqui. Aleluia. Todo mundo tem visão de Deus, e principalmente o pastor, os obreiros que estão na direção aqui, irmão. Porque você vai à igreja aí, pastor. Você vai à igreja. Eu acho que um mês, 2 meses atrás, eu fui numa igreja aqui perto. Não vou citar o nome por falta de ética. O filho da pastora arrancou o microfone da minha boca. Irmão, aleluia. E eu estou nem aí. É Jesus, não é, pastor? Tem gente que quer brigar, buscar satisfação. Irmão, arrancou o microfone da minha boca porque tinha alguma coisa irritando ele. E quem está se irritando com a verdade é porque precisa mudar em algumas áreas. Aleluia! Aleluia! Fechei a Bíblia. Aleluia!
Espírito é santo. E o anjo começou a falar na boca da jumenta. E dizer assim: por que tu está me batendo? Por que toda hora tu me bate? Aí a jumenta começou a lembrar do passado, do tratamento dele com ela, dela com ele. O próprio anjo de Deus lembrando, irmão. Ué, você nunca me bateu desta forma. A cegueira do profeta nem se deu por conta que a jumenta falava. Tem hora, irmão, que nós estamos numa cegueira tão infeliz que nós nem se damos por conta que Deus está usando até uma criança. Às vezes Deus usa a pessoa mais simples aqui dentro da igreja para falar com nós não quer dar crédito. Quer dar crédito ao profeta, o fulano, o conhecido, o famoso. O famoso aqui é Jesus. E esse famoso usa quem ele quer. O famoso aqui é Jesus. E ele usa quem ele quer. E quem ele quiser. Aleluia! Sabe o que acontece com o famoso, irmão? Ó, pastor Adilton, eu já recebi. Irmão, eu já tive o privilégio de ter do lado de famoso. Famoso, irmão, é seco. Famoso, ele só quer saber do ouro e da prata. Você chega perto dele para conversar, a conversa dele não bate com a sua. Não bate, pastor Adilton. Quantas pessoas você já não encontrou, pastor, de você falar assim: misericórdia, esse cara é só vive. Quantos eu já não encontrei, irmão, falar assim: meu Deus, esse cara está pregando o quê? Está pregando para ele mesmo, irmão. E a jumenta, pelo anjo, o anjo porta-voz dela: por que tu me bate toda hora? Terra de muito tempo tu está me batendo. O que é que está acontecendo? Quantas vezes eu te servi? Olha, o anjo lembrando a jumenta para conscientizar um profeta Balaão. Ei, quantas vezes eu já te servi? Quantas vezes eu já te carreguei para todos os lados? E tu agora está me batendo. O profeta, ó, nem se tocou que a jumenta estava falando. Só para terminar aqui, irmão. Aleluia. E aí, Balaão disse assim para a jumenta: se eu tivesse uma espada aqui, eu te mataria na hora. Se eu tivesse uma espada aqui, eu te mataria e tu não viveria. Olha o que o profeta disse para a jumenta. Quando ele disse isso, os olhos do profeta se abriram. Ele enxergou o anjo. Tem gente aqui que vai ter surpresa do que Deus vai fazer. Tem gente aqui que vai ter surpresa. Vai ter surpresa de Deus. Quando Deus começar a aparecer no negócio. Ei, tem gente aqui que vai ficar pasmado, pastor. Tem gente que vai... Ai, meu Deus. O profeta me despertou. Sabe o que o anjo disse? Que quando o profeta viu o anjo disse assim: olha, a jumenta me viu o tempo todo. A jumenta me enxergou o tempo todo. E tu dissesse que se tivesse uma espada na mão, ia matar ela na hora, ia matar. Olha, o anjo disse para o profeta Balaão, disse: olha, eu, com a espada desembainhada aqui, tu não percebeu? Eu poderia te matar agora, te decepar, e poupar a vida da jumenta. Meu Deus, isso é forte, irmão. É a Bíblia, viu? Depois você lê Números 23 todinho. 23, 24, 22, volte. Que aí você vai aprender, você vai ver. Leia para não ficar confuso. Aleluia. Porque o inimigo, irmão, numa mensagem dessa fica jogando seda
para tentar deixar os crentes confusos. Mas ninguém vai ficar confuso aqui, porque não tem ninguém inocente. Aqui tem homem e mulher consciente diante de Deus. Aleluia, se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Só para finalizar essa palavra. A introdução é muito grande, irmão. Muito grande. É muito grande isso aqui. Aleluia. Eu sei que Balaão desceu, foi lá. Deus permitiu que ele descesse agora. Mas Deus disse para Balaão: fale tudo o que eu lhe mandar. E tudo o que eu lhe disser, você diga. Balaque chamou Balaão e levou ele para as montanhas. O monte de Bermote Baal, que era o monte onde eles adoravam a Baal. Baal Peor e outros Baalim, era a adoração dele. Balaão, como de costume, ele disse: levanta 7 altares. Dá para fazer até uma campanha. Levanta 7 altares e apresenta para mim 7 novilhos e 7 carneiros. Você entendeu por que 7 novilhos e 7 carneiros? Profeta, irmão, até nisso foi estrategista, hein? Ele poderia apresentar 7 carneiros e 7 carneiros, de 2 em 2. Mas ele apresentou 7 novilhos e 7 carneiros, simbolizando que não tinha meio termo na profecia dele. Era o que Deus deu e pronto. Vamos servir, vamos lá. Aonde você quer que nós vamos amaldiçoar o povo de Israel? Daquele lado ali. Eita, falar que ficava todo feliz. Daquele lado ali que eu estou agoniado, eu não suporto mais esse povo. Está crescendo demais. Os medianitas, os moabitas, as pessoas que nos ajudam aqui, o exército, já estão com medo desse povo, porque esse povo cresce demais. Então eu quero que você, Balaão, estenda a mão para cá. Isso, eu vou fechar a Bíblia, Vou fechar a Bíblia. Estenda a mão para cá, vai lá, Balaão, estenda para cá. Ele estava dizendo: estenda para cá. E aí ele orava. Quando ele começava a orar, Balaão começava a orar, apresentar o povo de Israel, aí saía da boca dele, ele ia para amaldiçoar. Quando ele ia falar a palavra de maldição: como eu posso amaldiçoar aquele povo que já foi santificado? Aí ele parava. Eita, Jesus! Não ia falar nada disso. Mistério, Jesus! Deus ainda conhecia o coração do profeta, que o coração dele estava virado. Estava virado o coração do profeta ainda. Entenda isso, irmão. Quando ele ia amaldiçoar, aí não saía. Aí não saía, irmão. Saía: como eu posso amaldiçoar o que Deus já santificou? Como eu posso amaldiçoar o povo que é geração de Deus? Aí ele parava. Eita Deus! Aí Balaque olhava para Balaão e disse: vai ser, você toda hora só abençoa. Toda hora você só abençoa. Eu não estou gostando disso. Aleluia, Deus. Sabe o que Deus está me revelando aqui no final desta palavra? Para fechar. Que quem for te amaldiçoar, irmão, pode ter certeza que da boca dele só vai sair bens. Pode ser o macumbeiro mais terrível da terra. Pode ser o diabo dos infernos que queira te amaldiçoar, mas quando sair da boca dele só vai sair palavra de bênção. Isaías, número 54, verso 17. Toda ferramenta preparada contra os escolhidos de Deus não prevaleceria. E toda língua que se levantar em juízo, ei, você pode condená-la. Balaque já estava doido, agoniado. Você vai ver, irmão. Você está pensando que você está nesse culto aqui, o diabo está gostando? Você está pensando que você num culto desse, o inimigo está gostando? Está nada. Aleluia. Sabe o que Deus vai dizer para a irmã? Que
que está abraçando a irmã da planta dos pés ao fio do cabelo. A vida era some na ragaioxéria. Deus abraça a irmã nesse dia de hoje como um filhinho, uma filhinha, como um pai abraça o seu filho no colo. Deus está abraçando a irmã. Eu não sei que mistério que Deus está fazendo aí. Aleluia. Eu não sei que mistério, pastor. Aleluia. Será que eu volto mais misericórdia? Sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Terminei. Aleluia, Deus. Balaque ficou doido. Você só sabe abençoar. Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Levanta o altar. Corta o novilho. Corta o carneiro aí. Vamos sacrificar. Fogo. Começa a orar agora. Estende aqui. Aqui é onde está a maior parte dos israelitas. Aí vem uma palavra, irmão. Vem um versículo para nós aqui. Só para nós fechar. Finalizar. Todo mundo conhece de cor e salteado. Aleluia. Louvado seja Deus. Somente esse versículo. A Bíblia diz, irmão, que agora Balaão viu todo o território de Israel. Parecia um céu estrelado, irmão. Quando ele olhava assim, era só israelita. Irmão, dava até medo. Só os israelitas conversando, dava até medo. Só a conversa dos israelitas, só eles conversando entre si, já botava medo dos inimigos. Sabe o que Deus manda dizer para você aqui? A tua conversa tem que ser espiritual. Porque o inimigo que estiver do lado vai se converter. O adversário que estiver do lado vai se converter. O inimigo que estiver na frente ou atrás vai se converter. Somente com a tua conversa. Aleluia. Como que o inimigo nosso vai se converter, irmão? Se a nossa conversa dentro de casa muitas das vezes é uma conversa alheia. Os vizinhos ficam até escandalizados. Eita, esse povo aí é crente, Deus me livre. Não é. Esse povo aí é crente, Deus me livre. Mas vamos lá. Balaão estendeu as mãos agora. Agora é dessa vez, ô seu Balaão. É dessa vez agora. Nós vamos amaldiçoar esse povo todinho aí agora. Eita. Se segura. Aleluia. E aí ele estendeu as mãos. E a oração dessa vez foi mais forte. A oração foi mais forte, pastor Adilton. E ele estendeu a mão e começou das profundezas lá da alma. Lá da alma começou agora a vir palavra. Aí é onde cita esse versículo, irmão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura queria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eita, coisa forte. Parei, igreja. Aleluia, parei. Aleluia. Baixe um pouquinho só, já parei, pastor. Eu não vou entregar a profecia não, viu, irmão? A profecia é essa. Já foi entregada a profecia. Deus usou um monte de vaso aqui. Se eu fosse entregar a profecia, eu ia para o horário que o pastor disse, meia-noite. Aleluia. Então vamos deixar para outra ocasião. Toma posse dessa mensagem e fica quietinho esperando a providência de Deus. Amém, queridos? Saiba que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Tem jovem aqui, ó. Já foi entregado, mas só para confirmar aqui. Esses três jovens aqui, ó. Esses três, de camisa branca, de camisa preta e de camisa do exército. Já está alistado já. Exército de Cristo. Já está listado no exército de Cristo e pronto. Tá ou não tá? Tá ou não tá?